Pode entrar. Oi. Oi. Oi, gente, tudo bom? Tudo bom, mulher? O que tá fazendo? Tô estudando. Aí de novo. Uhum. É o quê? Dessa vez estou estudando análise de variância. Um é? Análise de variância. O que é isso? É de comer. Ó, vem cá, eu vou ensinar pra vocês. É facinho, ó. A análise de variância é um teste estatístico amplamente difundido entre os analistas e visa fundamentalmente verificar se existe uma diferença significativa entre as médias e os fatores que exercem influência em alguma variável dependente. Os fatores propostos podem ser de origem qualitativa ou quantitativa, mas a variável dependente necessariamente deverá ser contínua. Temos aqui uma tabela de análise de variância e calcula-se esses dois componentes de variância. Se a variância é calculada usando a média MQR for maior do que a calculada MQG, usando os dados pertinentes a cada grupo individual, isso pode indicar que existe uma diferença significativa entre os grupos. Aqui temos uma tabela onde o SQT é a soma entre SQG e SQR. Isso mede a variância geral de todas as observações. O SQT é a soma dos quadrados totais, decomposta em SQG, que é a soma dos quadrados dos grupos, que na verdade é tratamento, associada exclusivamente a um efeito dos grupos. O SQR é a soma dos quadrados dos resíduos, devidos exclusivamente a um erro aleatório, medida dentro dos grupos. O MQG é a média quadrada dos grupos. O MQR é a média quadrada dos resíduos entre os grupos. E o SQG e MQG mede a variação total entre as médias. O SQR e o MQR mede a variação das observações de cada grupo. Temos aqui a fórmula. A hipótese nula sempre será rejeitada quando o S calculado for maior que o valor tabelado. Da mesma forma, se MQG for maior que MQR, rejeita-se a hipótese nula. Mas não é só isso. Não. É sério, eu também tenho que aprender uma outra coisa. Análise de regressão. Só que eu não entendi direito o que o professor Tu falou. vai fazer regressão? Tem que aprender para poder explicar. Tu vai deitar e fazer regressão? Ai, que Vai, sério, eu vou ligar pro Pedro, que ele vai me explicar o que é análise de regressão. Tá. Alô? Oi, Pedro. Tudo bem? Então, a gente vai ter uma prova e você entendeu quando o professor explicou a análise de regressão? Você pode me explicar, por favor? Então, a análise de regressão é uma metodologia estatística que utiliza a relação entre duas ou mais variáveis quantitativas ou qualitativas, de modo que uma variável pode ser prevista a partir da outra ou outras. Pode ser utilizado em várias áreas, como computação, estatística, medicina. Para você entender melhor, você pode usar a análise de regressão para estabelecer uma relação entre textura e aparência, por exemplo. A regressão é usada basicamente com duas finalidades: de previsão, prever o valor de y a partir do valor de x, e de estimar o quanto x influencia ou modifica y. O caso mais simples de regressão é quando temos duas variáveis e a relação entre elas pode ser representada por uma linha reta, chamamos de regressão linear. Essa metodologia é utilizada como técnica de mineração de dados e tem por objetivo prever o valor numérico desconhecido a partir de alguns atributos conhecidos, utilizando uma massa de dados histórica como modelo.
A análise de regressão possui essencialmente 4 passos, que são seleção das variáveis regressoras ou preditórias, diagnóstico para verificação se o modelo ajustado é adequado, aplicação de medidas remediadoras quando as condições do modelo não são satisfeitas e validação do mesmo. Então, isso é basicamente o resumo sobre a análise de regressão. Mas eu sei que não ficou muito claro para você pelo telefone, assim é ruim de falar. Então, vou fazer uma coisa, eu vou fazer um vídeo com PowerPoint, aí eu mando pra você, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Bom, como eu não consegui montar um PowerPoint super complexo, eu coloquei alguns pontos que eu acho assim bem importantes quando você vai fazer algum estudo de análise de regressão. E um desses pontos, eu diria que é o diagrama de dispersão, que é muito utilizado quando você vai fazer um estudo de regressão. Então, o diagrama de dispersão é um gráfico onde cada ponto representa um par de valores x, y. Aqui nós temos os pontos, e aqui no eixo y, neste caso, neste exemplo, nós colocamos as vendas semanais, e no eixo x, o número de clientes. O diagrama de dispersão pode apresentar uma relação entre x e y curvilínea, ou uma relação entre x e y linear. Caso essa relação seja curvilínea, usa-se logaritmos para transformá-la em linear e aplicar a análise de regressão linear. Para voltar à escala original, usa-se o antilogaritmo. Mas, se o diagrama indica uma relação linear, então ajusta-se aos dados uma linha que seja a melhor função ajustante. Bom, diante disso, é razoável supor que a média da variável aleatória y está relacionada com x pela seguinte relação. Onde β0 e β1 são respectivamente o intercepto e a inclinação da reta, e recebe o nome de coeficiente de regressão. O valor real de y será determinado pelo valor médio da função linear, μ vezes y sobre x, mais um termo que representa o erro aleatório. Aqui, como vocês podem ver na fórmula, o erro aleatório é representado pelo epsilon, esse 3 ao contrário. O modelo de regressão linear simples descreve uma relação entre uma variável independente, explicativa ou regressora x, e uma variável dependente, resposta y, nos termos seguintes. Y é igual a β0 mais β1 vezes o seu x mais epsilon, onde β0 e β1 são constantes, desconhecidas, e epsilon é o erro aleatório. Bom, espero que você tenha entendido esse básico de análise de regressão. Qualquer dúvida que você tiver é só me ligar. Entendi. Tá certo. Obrigada, hein, Pedro? Tchau, tchau. Então, Ai, gente. ó, eu vou explicar pra vocês. Você quer aprender? Fale logo! Então, é quando a gente estuda a relação linear entre duas variáveis quantitativas. Eu também explicar um exemplo pra vocês, é bem legal. Eu não aguento mais Todas essa as práticas videguinha, do tá sorte muito ritmos preto. cardíacos, Vamos aqui acabar com a temos um raça exemplo. dela. É agora. Legal, gente. Estudar a Desaparece! Café deu, caneguinha.